Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que a tua palavra entre nos lares, toque em cada filho e filha que tua, Pai, em nome de Jesus, que escuta essas orações e faça a transformação. Dai-nos entendimento e sabedoria e discernimento espiritual e faz a tua vontade na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, porque a tua vontade ela é perfeita e agradável. Pai, entra nos lares, leva a paz que excede todo o entendimento, a alegria e a provisão do Senhor em todas as áreas da vida de cada um que escuta essas orações, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi, em Hebrom. O rei fez um acordo com eles, em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-se Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o seu Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve a certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. E Davi, ele foi coroado rei de Israel e continuou as batalhas, mas o Senhor era com Davi, porque em tudo foi como o povo falou. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em tuas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Quando aprendemos com essa palavra que Davi, ele era um homem que ele fazia tudo o que era possível e o impossível ele deixava para Deus fazer.
mas ele era aquele homem que estava à disposição do Senhor. O que o Senhor queria que ele fizesse, ele atendia a Deus sem pestanejar. Na angústia dele, ele clamava a Deus. Na hora de uma batalha, ele ia e falava antes com Deus, já pedia para Deus, perguntava para Deus se poderia ir, e entregava os seus inimigos para Deus. Ele entregava todos que o odiavam e que odiava Israel, que queria o mal daquele povo. E ele sempre lutou. Ele que vencia as batalhas para o povo de Israel, mesmo tendo um rei Saul. Foi ele que foi usado por Deus para derrubar aquele gigante. Ele venceu várias batalhas contra os filisteus e ele lutou. Sempre que Deus chamava por Davi, Davi estava pronto. Quando aquele povo clamava a Deus, Davi sempre foi usado. E chegou o dia da vitória de Davi, o dia que Davi entendeu que Deus era com ele, porque o reinado dele o palácio dele foi erguido, um palácio para ele, e ele entendeu que Deus era com ele. Agora, ele sabia ele já tinha certeza que Deus era com ele, porque cada luta, cada batalha, cada guerra vencida, ele sabia que era Deus que estava com ele. E ele foi tendo mais certeza, ele foi criando mais coragem, ele foi ficando mais poderoso, e depois ele teve a grande certeza de que ele nasceu para cumprir o propósito, um dos propósitos de Deus. Nós precisamos que Deus nos fale qual o propósito que Ele quer que cumpramos para Ele aqui nessa terra. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos de direcionamento em todos os momentos das nossas vidas. Muitas vezes uma pessoa ela enfrenta tantas lutas que ao invés dela dizer graças a Deus, Deus é comigo, ela fala que ela não tem sorte, que ela não parece que Deus esqueceu, porque ela passa por tantas coisas, tantas lutas e não vê resultado. Imagine quando Davi derrubou aquele gigante. Ele sabia que foi Deus que fez aquilo na vida dele. Ele sabia que Deus usou ele para estar naquele momento e livrar o povo de Israel daquele filisteu. Só daquela grande ameaça. Só que depois daquilo, o que foi que aconteceu com Davi? Davi teve que ficar fugindo do rei, porque o rei ficou com inveja dele. E quando uma pessoa ela percebe que tem algo de Deus para acontecer na tua vida, o inimigo das nossas almas, ele usa essas pessoas para querer atrapalhar o teu futuro, o teu propósito. Então, cuidado com as tuas palavras. Agradece a Deus ao invés de reclamar, porque Davi, ele sabia falar com Deus. O mais importante é que ele se derramava todo para Deus. Ele ia igual uma criança falar com o pai. Ele falava das dores, falava do sofrimento, falava da angústia, pedia livramento, mas ele obedecia a Deus em tudo e ele não ficava reclamando. Um homem que livrou um povo das mãos, ele foi usado para livrar um povo das mãos do gigante. E depois disso, ele ficou fugindo. Ele tinha que se esconder em uma caverna, foi se esconder em um reino que apontaram ele para o rei, começaram a falar, cuidado com ele. Ele viu que ele poderia ser morto pelo rei, porque falaram que ele estava fugindo do rei Saul, que ele era uma ameaça para Saul, porque as mulheres ficaram cantando e dando
dando mais valor para ele do que para o rei. Imagine, ele teve que passar por louco, ele teve que se fingir de louco para que ele não corresse risco naquele lugar. Ele salvou a vida do rei 2 vezes, que ele poderia ter matado a vida do rei para ficar com o reino dele, e ele não o fez. Então, vemos só lutas na vida de Davi, muitas lutas, e nem sempre ele estava feliz. Teve um momento que ele teve que, quando ele chegou com os homens de uma guerra, a família dele, daqueles homens, tinham sido sequestrados, os filhos, as esposas, os bens deles tinham queimado as casas deles, eles ficaram sem nada. E os homens que eram amigos deles, que estavam sendo liderados por ele, queriam matá-lo. Olha quanta tribulação na vida de Davi, quantas lutas, quanto sofrimento. E ele falou com Deus, Deus falou para que ele fosse em busca da família deles, que eles iam conseguir derrotar os inimigos. E ainda derrotaram os inimigos e ainda ficaram com os bens dos inimigos, bens materiais. Então, muitas lutas, muito sofrimento. E ele conseguiu. Ele chegou lá, ele foi aprovado por causa do seu coração e porque ele fazia tudo com temor ao Senhor. Ele não tocou no que era de Deus, como o ungido de Deus, Saul, e ele ficou muito comovido com cada um dos descendentes de Saul que foram mortos. Ele não concordava que tirasse a vida dos filhos de Saul para que ele assumisse o trono. É um homem de temor, um homem muito honesto, um homem que fazia tudo conforme as leis da época. E hoje o que precisamos é agradecer a Deus todos os dias pelas nossas vidas e pedir para Deus que Ele nos use em seus propósitos, porque Deus tem muitos propósitos aqui na terra para com os seus filhos, tem planos para a vida de cada um que está escutando essas orações todos os dias, e os planos de Deus ninguém frustra. A única pessoa que pode destruir os planos de Deus na sua vida pode ser você. Não se entregue nunca ao negativismo, a ouvir coisas ruins a seu respeito, aquelas palavras que tem pessoas que falam: nossa, você passa por tanta luta, imagina, você não vai conseguir, é muito peso, se eu fosse você eu já teria morrido, eu não tinha aguentado. Está repreendido em nome de Jesus. Não aceite as derrotas. Olha o que Davi enfrentou, se escondendo em uma caverna. Ele era genro do rei. Ele fez por onde merecer casar com a filha do rei. E o rei queria matá-lo. E ele perdeu toda a mordomia que ele tinha, porque ele era genro do rei. E ele perdeu. Quantas perdas as pessoas têm, mas Deus tem algo melhor, maior, lá na frente. Espere em Deus, honra a Deus, e Ele vai te dar poder de realizar, poder de agradecer, poder de dar testemunho. Você vai ter um momento que você vai poder dar seu testemunho para a glória de Deus. Davi, a vida de Davi, esse livro de Samuel é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Eu amo a vida de Davi porque traz muitas lições para as nossas vidas. São lições de um coração bom, justo, honesto e que não ficava parado. Deus não usa pessoas que ficam paradas, que Ele chama e a pessoa fica com medo. Ai, será que eu devo fazer? Será que eu devo ir? Será que eu devo realizar isso? É um pensamento, mas eu não sei se eu devo fazer. Será que eu devo fazer? Aí fala com outras pessoas, aí as pessoas... Tem pessoas que dão bom ânimo
ajudam, são enviadas por Deus, mas tem pessoas que falam: como você tem coragem? Se fosse você, eu não ia fazer isso. Aí começa a colocar um monte de empecilho na vida da pessoa, começa a falar. Imagine se Davi fosse escutar a voz dos irmãos que falaram para ele que ele era mau. Quando ele foi, quando aconteceu, o gigante estava ameaçando o povo e ele chegou e foi levar a comida para os irmãos. Aí um dos irmãos falou: o que você está fazendo aqui? Porque ele estava conversando com um oficial do rei. O que você está fazendo aqui? Você é muito mal. Você quer ouvir, você só quer saber de fofoca e intriga. Então saia, vá embora daqui. Imagine se ele escutasse as palavras do irmão dele, ele teria desistido, teria ido embora, porque ele não ia se sentir capaz de nada. Ele ia se sentir mal, ele poderia ter saído chorando, porque ele foi levar o alimento para o irmão. Quantas pessoas, elas se sentem vítimas, porque outros maltratam, humilham, falam, ao invés dela conversar com Deus, dela pedir forças para Deus e saber, entender que ela é filha do Todo-Poderoso e que ela não é menos do que ninguém, ela não é menor do que ninguém. Quando uma pessoa busca o Espírito Santo de Deus, pede ajuda, ele se torna uma pessoa poderosa, como Davi. Davi era um improvável, ninguém dava nada pela vida de Davi. Um jovem, simplesmente um jovem, que foi grandemente usado por Deus por causa do seu coração. Leva teu coração para Deus, entrega para Deus o teu coração, fala: Senhor, meu coração é teu, faz de mim a tua vontade, fortalece as minhas forças, me dá renovo em todas as áreas da minha vida. Não deixe que eu preste atenção nas coisas ruins que me oferecem, que falam de mim, e que eu seja conforme eu agrade o teu coração, que eu seja a pessoa, o filho, a filha amada do teu coração. Dai um lugarzinho no teu grandioso coração, Pai, pelas nossas vidas, pela minha vida, pela tua vida, pela vida de cada membro das nossas famílias, que as nossas ações agradem a Deus, que mesmo estando cansada, mas que você consiga agradar a Deus e participar de uma grande obra, ser autor de uma grande obra aqui na terra, para que o teu nome seja perpetuado na tua geração, assim como foi o de Davi. Aí você pode falar: nossa, quem pode falar assim? Você pode falar assim. Você é filho, é filha de Deus. Você tem para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Basta você abrir o seu coração para Deus. Basta você crer que tem um Deus que é teu Pai e que Ele é poderoso demais e que Ele transforma situações. Aquilo, quando você quer algo, você ora por alguém, ora para que Deus toque no coração de pessoas que são pessoas difíceis de lidar, para que o Espírito Santo de Deus transforme os corações duros, os corações que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Davi, ele com certeza ele orava por Saul, para que Saul não o tocasse. E quando Deus entregou Saul nas mãos dele, ele teve a oportunidade e ele falou: eu não toco no ungido de Deus. Então, vamos ter a certeza de que Deus é conosco e de que nada nem ninguém atrapalha a vida dos filhos e filhas amadas de Deus. Você que está escutando esta oração é porque Deus tem um propósito muito grande na tua vida, senão você não estaria escutando essa oração.
creia que Deus só fala com aqueles que estão presentes. Então essa palavra é para você. Faça conforme a vontade do Pai. Peça todos os dias que tudo na sua vida seja para a glória de Deus. E você vai ver a transformação, a mudança, os milagres. E chegou o dia da bênção. Chegou o dia da bênção de Davi. E chegou o dia da bênção na sua vida. E você vai dar glórias. Dê glórias antes. Começa a dar glórias hoje. No dia da vitória, você vai poder, poder dar teu testemunho. Você vai dar o testemunho de vitória. Porque Deus, Ele coloca os filhos dele aonde Ele quer. E Ele faz conforme a vontade dEle, que é melhor do que a nossa. Nenhum de nós sabe qual a vontade de Deus, mas ela é perfeita, ela é agradável, ela é maior do que pensamos ou imaginamos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Dai-nos a tua paz, doce amado Espírito Santo de Deus, entre em nossos lares, faz a tua limpeza, tira tudo que não é de Deus, todo mau pensamento, toda fraqueza, toda tentação. Afasta a tentação da vida dos teus filhos e filhas, a tentação de desistir, a tentação de querer fazer coisas que não deve, como Davi naquele dia foi tentado pelos amigos a matar Saul quando entrou na caverna, e ele obedeceu a Deus, ele teve o temor do Senhor e ele não matou o ungido de Deus, e Deus colocou ele no lugar alto. Pai, nos faz obediente à tua vontade, Pai, para que o Senhor nos coloque em lugares altos, para a glória do teu nome, Pai. É para a glória do teu nome a vitória de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que cada leão, que cada urso que você enfrentou no escondido, Deus vai te honrar na frente daqueles que te odeiam, para a glória de Deus. Seja fiel a Deus, Pai, que sejamos fiéis a ti, Pai, e que façamos conforme a tua vontade e nos ergue para a tua glória. E gratidão, Pai, eu já agradeço pelas bênçãos e pela vitória do teu povo, porque chega o dia da vitória, assim como Davi venceu todos os obstáculos e chegou ao trono. Nós também, Pai, venceremos todas as lutas, todas as batalhas, porque é o Senhor quem luta as nossas batalhas. É o Senhor que nos coloca em um lugar seguro, um lugar de destaque para a tua glória. E todos aqueles que desejaram mal, que riram, que zombaram, cadê o Deus deles? Assim como aquele filisteu que zombou de Davi, nós te entregamos, Pai. Não lutamos contra a carne e o sangue, porque nós te entregamos e a vitória é tua, Pai. É para a glória do teu nome. E ninguém pode desafiar o nosso grandioso Deus e Pai. E para a tua glória, eu já agradeço a vitória do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.